Bom dia! Boa tarde para quem tá por aí. Existem crianças difíceis, é o tema da nossa conversa de hoje. Oi, Ju! Oi, Regi! Sejam bem-vindas! Que bom começar frio! Nossa, gente, é uma alegria ver vocês aqui. Enfim, a gente vai começar a conversar sobre a infância de uma forma mais direta, porque eu só queria ver com vocês. O som tá bom por aí? Só faz um joinha pra mim. Deixa eu ver a resposta. Tá bom o som? Tá? Então vamos lá, eu vou tirar aqui a música, a nossa música de boas-vindas para as nossas manhãs mais amorosas, porque a ideia agora é começar a conversar mais a fundo sobre a infância, sobre as crianças, porque até um ponto a gente estuda, a gente vai atrás, mas o que tem de ciência por trás do comportamento do meu filho, o que tem de ciência por trás das questões que eu não sei lidar, o que tem de ciência por trás do comportamento humano. Então, para quem não me conhece ainda, tô vendo muitas carinhas conhecidas aqui, que bom ver vocês aqui. Quem me acompanha sabe, eu trabalhei 16 anos em sala de aula, e nesses 16 anos de aula, uma coisa me intrigava muito e me chamava muita atenção, que era justamente aquelas crianças que eram vistas como difíceis, e muitas vezes ou eram colocadas de lado, ou precisavam sair da sala, ou aquelas crianças que eram rotuladas como mal educadas, como se aquelas crianças não estivessem fazendo o máximo delas para estar ali, para estar bem e também para resolver a expectativa do adulto ali na frente, né? Enfim, o que eu descobri? Que entre teoria e entre a prática existe uma lacuna muito grande que a gente tem que trabalhar, que é o adulto, que é o adulto preparado para aquela infância. Porque nós crescemos em ambientes violentos, muitas vezes a gente não teve voz, a gente não teve vez, e a gente foi tomando isso como verdade, como se a infância fosse aquela parte que eu vou modelar e vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, vai se comportar da minha maneira, vai falar o que eu quero, vai dar oi para as pessoas, vai cumprimentar, e a gente sabe que não é. A infância não é como uma massinha de modelar. A infância é a infância do jeito inteiro, do jeito bonito. Então, quando eu tô com a minha criança na minha frente, esperando que ela se comporte do jeito que eu quero, aí eu já crio a barreira. Bom, enfim, aqui em casa, minha filha, às vezes, quando vai falar de alguma criança, ela fala assim: mãe, sabe aquele lá que é o seu protegido? Gente, e o meu protegido, ela fala isso porque uma das coisas que eu trabalho muito com elas, não só aqui em casa, mas que é a minha forma de ver o mundo, a pessoa não é braba, a pessoa não é mal comportada, a pessoa não é difícil, a pessoa não é mal-humorada. Ela está assim naquele momento porque alguma coisa atrás dela aconteceu, tem alguma necessidade dela que não está sendo atendida. E quando a gente não consegue ver qual é a necessidade que traz por comportamento das crianças, a gente acaba rotulando e a gente se exalta. O que a gente tenta fazer? A gente tenta controlar. Só que quanto mais eu tento controlar a criança que está na minha frente, mais eu perco ela, mais eu perco a conexão, mais eu perco o caminho, mais eu perco as chances de poder me conectar com ela. Então, o que a gente vai começar a fazer nessas manhãs, todas as quintas-feiras, a gente vai treinar o nosso olhar. Não é a criança que vai mudar. O que vai mudar é o meu olhar acima daquele comportamento, acima da criança. Então, eu não vou exigir que a criança mude. Eu vou ser o adulto preparado para ajudar aquela criança a atingir o objetivo dela, não o meu objetivo, tá bom? Gente, eu tô olhando aqui os comentários, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Então, uma das coisas que a gente geralmente faz quando chega uma criança difícil, a gente tenta encaixar ela na rotina. Então, se chega uma criança difícil numa sala, eu tento encaixar ela na rotina daquela sala. Se eu tenho uma criança difícil, eu tento encaixar ela na sociedade. O que acontece é que nós adultos e a sociedade como um todo não está preparado para essas crianças vistas como difíceis. Vocês acham que a gente está preparado para lidar com essas crianças chamadas de difíceis? Só me respondam aí. Alguém se acha preparado para lidar com essas crianças? Porque eu, muitas vezes, em sala de aula com as crianças, eu não sabia muitas vezes o que fazer. E foi isso que me levou nessa busca de, puxa, como que eu vou fazer isso?
E aqui, uma das coisas bem legais para a gente começar agora a entrar na parte prática da infância para eu conseguir fazer um caminho de uma educação mais respeitosa, tanto em sala de aula como com as crianças, o que eu preciso fazer é transformar aquele caminho que existe visível em mim. Então, tem duas coisas bem diferentes. As coisas invisíveis são diferentes das coisas inexistentes. Então, enquanto eu começo nesse caminho de educar, muitas possibilidades, muitos caminhos ficam invisíveis pra gente. Enquanto eu não trilho, bom dia, Bá, bom dia, Rô, sejam bem-vindas. Então, eu tenho que trazer aquele caminho que é invisível, visível em mim para eu começar a aplicar e conseguir uma educação mais respeitosa. Mas primeiro, comigo. Sempre é comigo, tá? Então, assim, o que eu vejo muito, e talvez vocês até concordem comigo, quando muitas pessoas veem criança mal educada, falar, a culpa é dos pais, eles são muito permissivos, eles não colocam limites, a culpa é da criança que não tá sabendo se comportar nesses ambientes. Então, assim, a gente sempre terceiriza a culpa, mas a gente nunca resolve aquela questão. Por que será que essa criança tá se comportando dessa maneira e tá se tornando uma criança difícil aos meus olhos? O que eu posso fazer no ambiente para ajudar? Bom dia, Fabi! O que eu posso fazer para auxiliar essa criança a viver num ambiente que ajude ela a lidar com esses fatores de estresse e que ela possa reagir de um jeito diferente? Então, todas as quintas-feiras a gente vai trabalhar sobre isso, e para começar a nossa conversa, porque eu quero que vocês conversem, tá, gente? Eu tô de olho aqui no chat, tô dando bom dia. Eu trouxe esse texto pra gente pensar um pouquinho sobre essas crianças vistas como difíceis, tá? Há algumas crianças que nascem no mundo com a incrível dádiva de vida de uma vontade forte e de um espírito indomável. Essas crianças são muitas vezes mal compreendidas, e há filas de livros forrando prateleiras com instruções sobre como mudar a sua vontade, como subjugar o seu espírito e como forçar a sua obediência. Que perda incrível de liderança, paixão e discernimento este mundo sofre quando os pais seguem essas práticas punitivas de paternidade. Dê uma olhada em algumas das descrições comuns utilizadas quando se refere às características de uma criança com força de vontade. Exigente, insistente, teimosa, mandona, arrogante, difícil, desafiadora, contrária, rebelde e por aí vai. Agora veja algumas das características comuns de adultos que são líderes mundiais, CEOs empreendedores, inovadores, atletas de classe mundial e do tipo. Olhe quais são: decisivo, determinado, persistente, autoritário, confiante, valente, corajoso, empenhado, ousado. Note que as características são as mesmas, mas as caracterizações são negativas quando aplicadas a uma criança e positivas quando aplicadas a um adulto. Vocês já perceberam isso? Enquanto não há dúvida de que é um desafio ter um filho que parece desafiar tudo, há maneiras de trabalhar com eles em vez de contra eles, para preservar e alimentar os seus dons. O que vocês acharam desse texto? Gente, eu me arrepio quando eu falo isso, porque aqui mostra, e não só nesse fator, mas em tantos outros, como a nossa visão para a infância é de um jeito, e quando a gente olha para um adulto, a gente vê as qualidades. Então, se eu quero que o meu filho seja responsável, autônomo, que ele tenha voz, eu tenho que agora, no momento presente, estar disponível para lidar com isso. Então, o que acontece? Somos nós adultos, enquanto adultos, que temos que estar preparados para reconhecer os sinais de estresse na criança. As crianças, que a gente fala, são crianças difíceis, são crianças que muitas vezes, por esses comportamentos, estão pedindo socorro, né? Estão pedindo ajuda. E veja só como é engraçado. Na nossa sociedade, a gente valida uma pessoa quando ela está sofrendo, quando a pessoa desmaia, quando ela paralisa, quando ela não consegue mais fazer as coisas, quando ela treme. Agora, quando a pessoa... Isso é tudo a gente valida. Nossa, aquela pessoa está sofrendo, eu consigo enxergar que ela está sofrendo. Agora, quando aquela criança grita, não se comporta, chora, tem um mau comportamento, a gente não valida isso, porque a gente não consegue enxergar
que isso também é um momento de estresse, que isso também está sendo um momento difícil para a criança. E eu sempre falo para a gente pensar a criança com uma batata quente na mão. A batata quente são as emoções dela, ela não consegue soltar aquilo. Quanto mais a gente ficar dando palestrinha, falando o que ela tem que fazer, mais vai ser difícil para ela soltar aquilo. Então, o que acontece? As crianças precisam do cérebro dos adultos para encontrar a calmaria. As crianças precisam do cérebro do adulto para ajudar ela a encontrar a melhor maneira de lidar com esse estresse. Porque quanto mais, eu não sei se já perceberam, quanto mais a gente tenta controlar essas crianças vistas como desafiadoras, mais difícil fica, porque mais ela se afasta da gente. Então, tem a escala de Apgar, não sei se vocês conhecem a escala de Apgar, que é um teste feito em recém-nascidos, assim que eles nascem, para poder ver, né, quais são os gestos, como está a fisionomia, como que a criança tá. Então, você vê a aparência, o pediatra vê a aparência, o pulso, os gestos, a atividade e a respiração. Então, primeiro ele faz essa análise corporal naquele ser humano que está na frente dele. Ele fala, nossa, essa criança precisa ir para UTI, não, essa criança precisa. Então, naquele momento, o pediatra e os médicos vão tendo toda essa lista e vão vendo se a criança está preparada ou não para ir para o colo da mãe, né, independente, e o que ela precisa. E o ponto central é que nós, enquanto adultos, podemos fazer isso com a criança. Então, por exemplo, se eu tô com uma criança na minha frente, eu vejo que ela tá desestruturada, que já veio aquele sinal de estresse para ela. Eu posso olhar, puxa, qual que tá a aparência dela? Como que tá a respiração dessa criança? Como que ela tá se movimentando? Então, a partir daí, eu consigo entender e ajudar. Deixa eu só ler aqui o que vocês estavam escrevendo. A Bárbara, muitas vezes esquecemos que as crianças são seres humanos e tratamos elas apenas como crianças. E aí que tá o problema, que enquanto, né, Bárbara, enquanto eu me vejo como o adulto, o superior, o melhor, quem sabe mais, eu sempre vou colocar a criança num lugar mais baixo, como se ela não merecesse o mesmo tipo de respeito. Ah, eu sou o adulto e eu mando. Não, os dois são seres humanos. Lógico que tem uma hierarquia, o pai, o filho, mas as relações têm que ser horizontalizadas, de respeito, como qual, né? A Rosilda escreveu, eu até entendo a sua fala, mas na prática é muito difícil, não sei como fazer. E aí é que tá, porque a gente não aprendeu a fazer, a gente não aprendeu a ver em nós, nos momentos que antecedem o estresse, porque o nosso corpo ele vai dando sinais de estresse. Nós não aprendemos a olhar isso na gente e fica muito mais difícil a gente olhar isso na criança. Então, por isso que, Rosilda, fica com a gente nessas lives, porque a gente vai trabalhar e hoje também a gente vai falar os 5 passos de como ajudar a transformar um ambiente para esse ambiente ser mais acolhedor para essas crianças que têm um comportamento mais difíceis, que são vistas como difíceis, né? Deixa eu só me organizar aqui nas minhas anotações. Enfim, falando nisso, eu coloquei nos meus stories sobre as crianças orquídeas e as crianças dente de leão, foi definido por Thomas Boyce. Ele usa essa analogia para a gente entender melhor as crianças. As crianças orquídeas são aquelas crianças que são mais reativas ao ambiente, que elas são mais sensíveis, que elas exigem mais dos cuidadores. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Entre todos esses meus anos dentro e fora da escola, as crianças e os pais que têm essas crianças mais difíceis geralmente são vistos como os folgados, que fazem tudo o que as crianças querem. Quando na verdade são os pais que estão mais trabalhando diariamente para conseguir conviver com o seu filho. São os pais que estão mais suando, gente. Eu falo suando o sovaco mesmo, porque são os pais que estão toda hora pensando o que eles podem fazer para ajudar a criança, o que eles podem estar ali para ajudar. E as crianças também são as crianças que mais se esforçam, só que a gente não vê isso. E se a gente pensar que toda criança está fazendo o seu melhor para poder conviver, a gente começa a transformar o nosso olhar para ela. Todas as crianças querem fazer o certo. Todas as crianças
querem se sentir amadas. Todas as crianças querem se sentir pertencentes, tá? Então, quando a gente transforma esse olhar de ele não tá fazendo isso para me atacar, ele não tá fazendo isso para me deixar assim, não, ele tá passando por isso. O que eu vou fazer para ajudar? Deixa eu ver aqui a Fábio. Ah, a Fábio querida. Damares, é a culpabilização da vítima, né? Sempre orienta os pais sobre como agir antes desses comportamentos surgirem. Exatamente, porque a gente sempre vai culpar a criança por alguma coisa que ela não tá conseguindo lidar, ao invés de ser um adulto preparado que consiga olhar todo aquele ambiente, o que está acontecendo e analisar, assim como o médico analisa o recém-nascido se ele vai para UTI ou não, que eu seja capaz de analisar a criança que está na minha frente, o que ela está precisando, o que eu posso ajudar. E muitas vezes o que acontece? Tem horas que os pais não sabem o que fazer e largam, né, a criança. Ah, então fica aí sozinho. Gente, é como se, sabe assim, uma pessoa tá se afogando e você ainda vai lá e fala, viu? Falei pra você colocar o colete salva-vidas. Viu? Você não fez isso certo. Eu falei pra você não entrar aqui. Então, quando a criança já está nesse momento de crise, e o que acontece? O que é a crise? A crise já é uma situação que desestruturou. Já é uma situação que a gente tem que falar, puxa, agora ela tá precisando muito mais da minha ajuda. Só que quando eu começo a conhecer quais são os fatores que engatilham aquela criança? O que tira aquela criança do eixo dela? Como tem que ser o ambiente? Então, daí a gente volta lá que a gente estava falando do Thomas Boyce, que é a teoria da sensibilidade ao contexto, que é, tem crianças sim que são mais reativas, tem crianças sim que precisam de um ambiente mais preparado. E se a gente for pensar em nós, seres humanos, e nas próprias crianças, o que a gente precisa é de uma rotina também estruturada. Então, eu não posso colocar uma criança assim numa sala. E, gente, aqui eu me coloco no meu ponto como professora, tá? Quantas vezes eu comecei a minha sala de aula e eu fui preparar a minha sala de aula para receber as crianças, o globo, como se fosse, né, o pacote crianças na minha sala. Mas naquela época, e graças a Deus a gente vai estudando, puxa, eu podia ter pensado, tá, e se eu tiver na minha sala uma criança que no momento que eu tô dando uma atividade, ela não consegue me retribuir isso, o que eu posso ter na minha sala preparado para ajudar essa criança? Quais ações eu posso tomar quando chegar uma criança assim na minha sala? Então a gente começa a ver, eu posso trabalhar para olhar a criança que está na minha frente, independente se é professora ou mãe, tá, gente? Aqui é olhar a criança em geral. Quando a gente olha primeiro e se foca na criança que está na nossa frente, a gente consegue tudo. E não é besteira que eu tô falando, é bases científicas de sim, eu tenho que cuidar do ambiente. Então não é a criança que tem que mudar, não é a criança que tem que tentar se encaixar. Nós, enquanto adultos, temos que saber olhar para aquele ambiente, se está sendo um ambiente que está gerando estresse para a criança ou não, se está sendo um ambiente que a criança está se sentindo à vontade ou não. E qual que é a necessidade básica de todo ser humano? É se sentir amado, se sentir importante, se sentir parte de um grupo. Como que eu vou trazer aquela criança para o grupo, falando em sala de aula, né? Então a gente tem que pensar que quando a crise aconteceu, já mostra que alguma coisa se desestruturou e que eu preciso agir, que eu preciso ajudar. E as crianças, elas precisam do cérebro do adulto para se corregular. Então não tem essa história, vai para aquele cantinho lá pensar no que você fez. Gente, o que a criança pensa quando ela vai para um canto? Ela não fica pensando, nossa, minha mãe é maravilhosa, obrigada mãe por ter me deixado nesse canto aqui, porque agora, puxa vida, eu fiz muito errado. Será que a criança pensa nisso? Ou será que ela pensa o contrário? Nossa, eu só faço coisa errada. Nossa, eu não tenho valor aqui. Eu, né? Ai, gente, eu esqueci de olhar. Ó, eu vou conversando. Ah, Fábio, todas as mães deveriam assistir essa live. Parabéns e obrigada. Obrigada a você também. A gente se ajuda muito. A Fábio é maravilhosa. Um dia vamos fazer uma live juntas, né, Fábio? Mas, enfim, o que a gente tem que pensar? Naquele momento de crise, os hormônios já entraram em ação, tá? Por exemplo, o cortisol, ele é secretado durante e após o momento, né? O momento que a exposição do estresse. Se ele é secretado durante e após, isso significa que a minha criança vai precisar de mim
Não só naquele momento que fala assim, nossa, a gente acabou de resolver isso e você ainda tá agindo assim. A gente acabou de conversar e você ainda... As crianças ainda não precisam. Até os níveis irem se equilibrando. O que acontece? A criança precisa da calma do adulto para se acalmar. Então não é com um manual sobre as emoções, não é com a apostilinha sobre emoções, não é né? Isso ajuda, né? Ajuda a criança a ver. Mas é importante a gente reconhecer esse sinal de estresse e saber que mais importante do que ensinar a criança o que acalma é a criança experienciar repetidamente a sensação da calma. Então, por isso que a gente sempre fala, as crianças, elas aprendem por imitação, elas aprendem com o adulto que está na frente delas, né? Se fosse assim, a gente colocava um foninho de ouvido no bebezinho, né? Ah, então agora você vai aprender a andar. Quando você estiver de pé, coloque um pé na frente, coloque o outro. Se você cair, levante de volta. Então, não é assim. As crianças não aprendem pela fala, elas aprendem pela repetição, pelas experiências e pelo ambiente, tá? Deixa eu ver o que a Regi escreveu. Não é só em sala e no dia a dia. E quando a gente sai de casa e se preparar para possíveis crises no mercado, no consultório, em qualquer coisa. Gente, e aí, Regi, é que tá. Crianças são crianças e agem como crianças. A gente tem que antecipar também e saber, putz, se eu tô indo no mercado, ou eu vou com mais tempo com a criança, ou eu levo alguma coisa na bolsa. E sabe uma das coisas que é muito importante a gente pensar aqui, porque a gente fala assim, é muito difícil a gente dar conselho direto para as pessoas sobre maternidade, porque cada pai, cada mãe, cada educador conhece a criança que está na sua frente. Tem crianças que têm uma facilidade de manejar o estresse, que a gente fala que são as crianças dente de leão, que elas em qualquer lugar elas vão e conseguem e ouvem um não e ficam quietas, tudo bem. Mas quando a gente sabe, a criança que eu tenho na minha frente, uma coisa pode funcionar para o meu filho e outra coisa pode não funcionar para o filho do outro. Então a gente tem que estar sempre assim, se antecipar, né? Se eu sei que meu filho, quando eu vou no mercado, ele se joga no chão, tem crises de birra, o que eu posso fazer, né? E aí entra aquela famosa, porque a gente fica com vergonha, né, dos olhares externos, do que as outras pessoas estão olhando, do que as outras pessoas vão falar, se eles vão achar que a gente está fazendo tudo pela criança, porque geralmente são os olhos julgadores. Então a gente tem que saber que eu preciso estar lá para a criança, não para os olhares julgadores. Quem sabe mais sobre a minha educação, do que eu estou dando para o meu filho, sou eu, não são os outros olhos. Então, assim, tem uma frase muito legal do Alexandre Reiger que ele fala assim: quando uma flor não floresce, você muda o ambiente em que ela está, e não a flor. E eu me arrepio de volta, porque a gente não muda a criança. A gente não joga a criança fora do vasinho, né? E pega outra e coloca no lugar. Não, agora eu vou pegar essa daqui porque essa daqui é mais comportada, né? Então a gente não faz isso. A gente transforma o ambiente. Nós somos os adultos para poder fazer essas mudanças no ambiente da criança, né? Então, voltando agora para o Thomas Boyce, que ele estava falando da teoria da sensibilidade, ele coloca 6 etapas que eu trouxe aqui para falar com vocês. Como a gente tinha comentado, a gente vai falar de coisas científicas aqui nessas lives, então não vai ser só oba-oba, então a gente vai trazer dados e vamos estudar juntas, todas as quintas-feiras, sobre isso, tá? Então, o Boyce ele traz 6 estratégias para a gente lidar com essas crianças, tá? A primeira delas, o reconhecimento do verdadeiro eu da sua criança. O reconhecimento da criança que está na tua frente. Você olhar para ela e você conseguir ver a totalidade. E é engraçado que a gente fala, né? A gente muitas vezes fala assim, me fale 8 características boas do seu filho. 8 coisas que eles são boas. A gente não sabe muitas vezes, porque a gente se foca muito no que ele ainda não sabe, em detrimento de tudo que ele é no momento presente e agora. Então, a primeira estratégia é essa. A segunda, rotinas e uniformidade. Gente, o ser humano é rotineiro. Nós gostamos de rotina. Então, para essas crianças é ainda mais importante ter uma rotina planejada, ter uma rotina estruturada e essa repetitividade, porque é isso que vai trazer segurança para ela, tá? Terceiro, amor constante. E amor constante, eu falo, inclusive nesses momentos mais desafiadores, tá?
o que acontece? É muito difícil a gente amar uma criança ou uma pessoa quando essa pessoa não está bem, não é verdade? Só coloquem se vocês concordam. É muito difícil. Se eu não estou preparado para ver aquilo que ela é, ao invés do que ela está me mostrando, é muito difícil. Então, a gente sempre tem que lembrar de separar o comportamento da criança, tá? 4, que os pais permitam o ser diferente, que os pais permitam a criança ser quem ela é e não, como a gente falou lá no começo, a criança não é uma massinha de modelar que eu falo, agora a gente tá indo pro shopping. Então lá no shopping, filha, você tem que ficar bem quietinha, você tem que se comportar assim, porque lá, tá? Agora, filha, você tem que dar oi para todas as pessoas que você encontrar na rua. Agora, vocês já perceberam que tem muito mais coisas do que as crianças não deveriam fazer, que a gente tem na nossa mente, do que coisas que auxiliam elas? Ama-me quanto menos mereço, pois quando mais preciso. Nossa, Fábio, é isso. A gente precisa, nesses momentos, saber que aquela criança está precisando muito mais de mim. Vai demandar de mim. Então, a gente tem que ver a criança como sendo a criança e não como sendo um objeto que eu manipulo para se comportar do jeito das minhas irreais expectativas, né? Porque quando a gente fala assim, como você quer que o filho seja? Eu quero que ele seja autônomo, feliz, comportado, e daí as pessoas vão falando muitas coisas. E daí eu sempre falo, né? Então o que você quer? Você quer um robô, não quer um ser humano, porque ser humano chora, ser humano fica mal. A gente não tem esses momentos assim? E a gente tem que saber que com as crianças também é assim. Outra coisa que Thomas Boyce traz muito, que é a brincadeira imaginativa. Sim, é através da brincadeira que até essas regulações do próprio estresse, das próprias formas de lidar com a vida, das brincadeiras, é ali que ela vai também regulando as emoções dela, né? E 6º, que é equilíbrio, que é aquilo que a gente estava conversando, equilíbrio entre o medo, porque assim, o que funciona na família tal, não funciona na outra família. Eu sei até onde eu posso ir com o meu filho, eu sei até onde ele consegue me dar uma resposta, eu sei até onde. Então não adianta falar que para todas as famílias vai ser igual, porque não vai ser igual. E como que a gente aprende a andar? Vamos pensar aqui, a gente aprende a andar andando, a gente aprende a falar falando. Por que quando a gente fala em educação emocional, a gente ainda não é capaz de ensinar os nossos filhos muitas vezes? Porque eu preciso primeiro fazer esse caminho também ser vivo em mim. Por isso que eu falo que a maternidade e as crianças, elas trazem para os adultos essa necessidade de urgência de olhar para essas emoções, para olhar para isso que está vivo em cada um de nós. E tem uma das coisas, uma frase da Maria Montessori, porque Maria Montessori é uma pesquisadora, né, científica maravilhosa, e como ela trabalha muito com pesquisas científicas, quando ela estava observando as crianças, que era que ela observava muito as crianças, mas não é aquela observação ativa, né, que a gente fala, faça isso, faça aquilo, haja assim, olha para esse jeito. Não, a Maria Montessori, ela observava realmente as crianças no ambiente que elas estavam inseridas, e quando acontecia alguma coisa que ela não acreditava, ou que alguma coisa ruim, ela falava para ela mesma, por hoje eu não vou acreditar nisso, amanhã eu acredito. Então, naquele momento que a criança fez ou tratou ela daquele jeito, ou teve alguma atitude que ela não acreditava ser a certa, ela respirava e pensava, por hoje eu não vou acreditar nisso. Então, nessa primeira live nossa aqui nas nossas manhãs, mais importante do que eu falar sobre como meu filho tem que agir, eu preciso proporcionar essas experiências, eles precisam vivenciar essas experiências, ele precisa se acalmar comigo, ele precisa encontrar formas comigo, não é sozinho e jogado por outro. Então, por hoje, eu decido que eu vou olhar para o meu filho na totalidade que ele é e não no que eu espero que ele seja. Bom, meninas, de diferença, meia horinha, que é o tempo que a gente vai começar a fazer nossas lives. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre esses fatores estressantes, a gente começou a dar uma pincelada sobre a infância, sobre o que a gente precisa olhar.
que existe sim crianças que são mais sensíveis ao ambiente, são vistas como crianças mais difíceis e que a gente precisa desconstruir esses rótulos também. Crianças são crianças e ponto final. E eu convido vocês para a semana que vem, na quinta-feira, estar aqui para a gente dar continuidade a esse tema. A gente vai sempre trazer, quem quiser esse texto do Thomas Boyce me pede que eu mando, tá? Sem problema nenhum. Vamos começar a estudar juntas sobre qual é essa infância que a gente quer, qual é esse mundo que a gente quer criar. E Maria Montessori, ela fala que se na infância estão todas as sementes de luta, de medo, é nela que também está o caminho para a paz. Então que a gente consiga fazer esse caminho para a paz juntas, porque sozinhas a gente não faz nada. Então eu conto com vocês, vocês contem comigo e vamos transformar mesmo, que sim, é possível viver em paz com as crianças. Sim, é possível eu ser um adulto preparado para lidar com essas crianças. E mais, é possível ter uma sociedade preparada para lidar com essas crianças, que é isso que a gente precisa começar a fomentar, a criar e espalhar, e como eu sempre falo, amorosar o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, a Regi fala do seu curso. Gente, é verdade, eu tenho um curso que é Viver em Paz com as Crianças, na link da minha bio, e eu falo toda a parte científica também. Lá vocês vão encontrar estratégias para lidar com as crianças, como vocês podem lidar em casa, como conhecer as crianças que vocês têm, como olhar para esses comportamentos delas de um jeito maravilhoso. Então, se vocês quiserem, na link da bio tem lá. Bárbara, maravilhosa, amei, gratidão da Mari, sempre nos trazendo questões reais de forma leve e real. Ai, que linda! Mas, gente, é isso. Eu não caminho sozinha e eu acredito que a gente tem muita coisa para levar para esse mundão todo e que a gente consiga cada vez mais amorosar o mundo, tá bom? Fiquem bem, obrigada por estarem aqui. Quinta-feira que vem vai ter mais uma live. Eu vou deixar nessa semana uma caixinha nos meus stories para vocês votarem o tema. E a gente vai fazendo assim de acordo com os nossos interesses, porque a gente tem que crescer junto, né? Muito obrigada e até mais, gente!